A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Mas eu gostaria de falar hoje sobre bênção. Quem aqui quer ser abençoado? E quem aqui já é abençoado? Você quer ou você já é? Eu não entendi. Então tá bom. Corrigiu. Aleluia. Mas eu gostaria de falar de bênçãos, né? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1, verso 3. Nós já pregamos, já lemos esse versículo tantas vezes. Eu gostaria que você lesse comigo. Vamos lá. Bendito ó Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Você acredita nesse versículo? Aqui ele está falando que ele não te abençoou com muita coisa, não. Ele te abençoou com tudo. É diferente. Então, ele não colocou muitas bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu colo. Ele falou que ele colocou todas as bênçãos celestiais está sobre a sua vida. Como? Em Cristo Jesus. Por isso que é muito importante na equação da sua vida, você acrescentar Cristo. Porque quando você acrescenta Cristo, você acrescenta vitória, plenitude, prosperidade, saúde. Você projeta tudo na sua vida, em Cristo. Amém? Eu gostaria de falar um pouco sobre esse versículo, mas antes vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por mais um culto. Senhor, que essa palavra seja poderosa, Senhor, e possa cair no coração dos meus irmãos, Senhor, como revelação. Senhor, me use aqui de maneira simples, Senhor, porém de forma eficaz, que a Tua palavra, Senhor, venha cair no coração de cada membro, Senhor, cada visitante, cada pessoa que está nesse salão, nesta noite, Senhor, e venha caindo como revelação. Senhor, declaramos que não sairão, Senhor, da mesma forma que entrou nesse culto, Senhor, mas sairá com uma clareza, com revelação, com direcionamento, com a compreensão, Senhor, de quem eles são e do que eles podem fazer em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu queria falar aqui rapidamente sobre bênçãos, porque a palavra de Deus fala aqui que, na verdade, todas as nossas bênçãos, elas estão nas regiões celestiais. E aí, essa muitas vezes é a dificuldade dos irmãos entenderem, como que eu posso ter todas as bênçãos nas regiões celestiais? Será que quando um dia eu for para o céu, for para a eternidade, aí eu vou conseguir usufruir de todas as bênçãos que o Senhor tem sobre a minha vida e sobre a sua vida? Não. Na verdade, todas as bênçãos, elas podem e devem ser exercidas, desfrutadas, antes de você ir para a eternidade. Como? Em Cristo Jesus. Mas eu gostaria de continuar lendo esse contexto. Bendito, ó Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que em Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, nas dispensações da plenitude, dos tempos, de todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão separamos em Cristo, esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, e fostes selados com o Espírito da promessa. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar esse contexto, porque se você for ler o livro de Efésios, esse livro é tão rico, e é interessante que aqui
o livro como um todo, ele fala do propósito, do chamado, da riqueza de Deus em nós. E aqui, na verdade, Paulo ele começa falando que na verdade você não precisa ficar pedindo para ser abençoado, você não precisa ficar pedindo a bênção do Senhor. Tem pessoas que ficam toda hora, bênção, me dá bênção, tá bênção, mas a palavra de Deus fala que em Cristo você já é abençoado, que em Cristo todas as bênçãos foram liberadas sobre a sua vida, mas você precisa entender e compreender e praticar isso, porque você é abençoado. Tudo que o Senhor pôde fazer por você, Ele já fez, Ele não vai fazer. A questão é compreensão, a questão é o entendimento, a questão é compreensão de desfrutar aquilo que já pertence a você. O Senhor não vai fazer mais nada, Ele já fez tudo por você. Então, eu queria falar aqui pelo menos de 5 coisas que falam, que isso tem a ver com o quê? Com a nova aliança. Então, com base na nova aliança, nós precisamos entender que as bênçãos hoje, elas estão disponíveis nas regiões celestiais, mas ainda em vida, nós conseguimos desfrutar de todas essas bênçãos. Isso tem a ver com o quê? Com compreensão, com revelação. Eu gostaria aqui de compartilhar rapidamente o verso 1, o que ele fala? Verso 4. Primeira coisa que Paulo ele fala, ó, vocês são abençoados com toda sorte de bênçãos. Depois ele começa a falar quais são as bênçãos que Deus liberou sobre a sua vida. Se você não tiver compreensão dessas bênçãos, você não terá outras bênçãos. Você não terá conquista, você não terá desfrute, você não terá prosperidade, você não terá cura, porque na verdade tudo isso já foi liberado sobre a sua vida. Mas quando você não tem compreensão dessas 5 coisas que eu quero compartilhar sobre você, dificilmente você vai conseguir desfrutar, porque a sua mente, os seus sentimentos, vai te impedir de você desfrutar aquilo que já pertence a você. Primeira coisa que ele fala aqui no verso 4, assim como nos escolheu Ele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. A primeira coisa que Paulo fala aqui, que você precisa entender qual que é a condição de você, por que eu posso desfrutar de todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, porque Ele te escolheu para isso, foi Ele que te escolheu. A palavra de Deus, como nós lemos ali, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Então você percebe que aqui é muito claro, o Senhor Ele não esperou você fazer alguma coisa, construir alguma coisa, edificar alguma coisa, Ele não precisou esperar você desenvolver, mostrar o seu potencial, porque a palavra de Deus fala que antes da fundação do mundo, Ele já havia te escolhido. Em outras palavras, a sua história foi escrita, a sua história, o seu destino, o seu propósito foi escrito antes de você vir a existir. É a mesma coisa um livro, quando quem aqui já escreveu um livro, você vai lançar o livro, mas antes de você lançar o livro, a pessoa precisa escrever, gastar um tempo meditando, refletindo, corrigindo. Somos nós. O Senhor gastou um tempo lá na eternidade escrevendo o capítulo, o melhor capítulo da sua vida, a sua história, o processo, as histórias, as conquistas, as lutas que você iria vencer, e nenhuma luta que você ia sair derrotado. Ele começou a escrever, e no dia do lançamento, qual foi o dia do lançamento desse livro, que é a sua vida? No dia que você nasceu. Então você percebe que a sua história veio antes de você. A palavra de Deus fala que Ele nos escolheu, então você não é pouca coisa. Assim, agora, por que Ele nos escolheu? Para nós podermos representá-lo. Assim como na política você escolhe um político para te representar, o Senhor te escolheu você para representá-lo em amor. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Senhor nos escolheu. Então, eu sei que você pode falar, não, eu escolhi minha esposa. Eu fui uma vez no foi aniversário da Aline, acho que foi ano passado, retrasado, e o Lange falou, fui eu que escolhi. Eita, ali, eu que escolhi. Mas a palavra de Deus fala que, na verdade, Ele que nos escolheu. Ele que nos escolheu. Ele que nos escolheu. Então deixa eu te falar uma coisa, atribui valor nas escolhas de Deus, porque se Deus escolheu você, o valor não está intrínseco em você, o valor está intrínseco na sua pessoa, porque todo valor, todo tributo, toda capacidade, toda sabedoria está em Deus. Então valorize isso. Se Deus te escolheu, independente se você acha que tem capacidade ou não, e provavelmente você não tem capacidade, provavelmente você não tem habilidade o suficiente, provavelmente você não tem a força o suficiente, mas foi Ele que te escolheu. E como aqui nós ouvimos aqui no vídeo, eu vi aqui o meu irmão falando, Deus te chamou para você edificar uma obra e caminhar em cima de um ministério que naturalmente falando você não tem.
tem capacidade, você não tem habilidade, por isso Ele vai inserir lá você uma família, Ele vai te inserir num corpo, Ele vai te inserir numa igreja, mas Ele te escolheu. Então você não é pouca coisa. Ele te escolheu para quê? Para representá-lo em amor. Como que eu represento Ele? Desfrutando das bênçãos. Eu não sei se você sabe, quanto mais abençoado você é em Cristo Jesus, mais você representa de forma clara a quem você serve. Fala para uma pessoa, Deus, eu estou servindo um Senhor que me prospera, que me abençoa, Ele que liberou uma mulher para eu casar, uma mulher poderosa, Ele que liberou o casamento para mim, Ele mudou minha vida. O que é isso? Eu estou desfrutando das bênçãos do Senhor. Por quê? Porque Ele me escolheu para isso. Segunda coisa, vai lá no verso 5. Ele fala o seguinte: e nos predestinou para Ele, para a adoção do seu Filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que significa essa palavra beneplácito? Significa prazer, significa deleite. Então o que ele falou? Que Ele te escolheu, Ele te escolheu para você representá-lo em amor e predestinou. O que significa predestinar? Significa decidir o futuro com antemão. Em outras palavras, o seu futuro já foi escolhido pelo Senhor. Você pode não entender e não compreender, mas quando o Senhor estava lá pensando na sua vida, com quem você iria casar, as coisas que iriam acontecer na sua vida, você pode ter certeza, no último capítulo da sua vida, que não veio ainda acontecer, estava escrito: exitoso, vitorioso, mais do que vencedor. Porque Ele nos predestinou para isso. Ele te predestinou para ser uma bênção aonde você for. Então você vai perceber que, na verdade, as coisas que acontecem na sua vida, na verdade, é consequência de uma revelação como essa. O Senhor me predestinou para me ser uma bênção. O Senhor me predestinou para eu ser uma bênção na vida de outras pessoas. E é interessante que ele fala, então, predestinar aqui fala de antemão. E aí ele fala, segundo o seu prazer, de sua vontade. Então o Senhor nos predestinou para quê? Para nós servirmos a Ele, e ao servir a Ele, o que Ele está falando? Que Ele, de alguma forma, encontre prazer em você. Então você percebe, olha só o que o Senhor está falando. Primeira coisa, Ele nos escolheu. Segunda coisa, Ele nos predestinou para sermos abençoados, sermos abençoadores, e de alguma forma nós, com as nossas escolhas, geramos prazer para o próprio Senhor. É o que Ele está falando aí. Eu não sei se você sabe, as nossas escolhas, meus irmãos, sempre eles vão associar com a sua vontade, com o seu prazer, com aquilo que você gosta, sim ou não? Na minha casa todo mundo gosta de doce, assim como eu, né? Infelizmente. Mas, aí depois fica descobrindo, não pode comer isso, não pode comer, é sempre doce que não pode comer, né? Pode comer tudo, mas, eu lembro que, lá em casa, quando eu fico em casa, geralmente à noite, das 18 horas até umas 22, quando a Eloá sai com as meninas, eu fico em casa, me dá uma crise de ansiedade. Eu não sei se já ficou com você. Tipo, você lê, já não aguenta mais ler, você vê televisão, não aguenta mais ver televisão, você não consegue dormir e tal. E me dá uma crise de ansiedade, e essa ansiedade só para quando eu como chocolate. Os psicólogos devem explicar um negócio desse. E aí, na casa, os chocolates são escondidos. A Isabela esconde o dela, a Valentina, sabe? E aí, de repente, vai pegar, pegaram aqui meu chocolate. Não sei o que, não sei onde. Eu lembro que na sua casa é só na minha. Eu lembro que uma vez eu fui comprar sorvete, e eu compro sorvete em uma sorveteria perto de casa que eu gosto muito. Vende uns lá que é uns bombons de sorvete. E uma vez eu comprei, na verdade eu comprei para mim, e eu não sei porque a Valentina viu, eu acho que era para ela, não era meu. E o que acontece? Ela sempre gosta, depois do almoço, comer um doce de chocolate, ou um sorvete, ou um chocolate, a Valentina. E eu lembro que ela teve um dia desse que só estava eu em casa, eu fui lá no freezer, eu fico procurando chocolate, eu vejo se tem doce, eu abro a geladeira, aí quando abri lá, tinha lá a caixinha, vem mais ou menos uns 10 bombonzinhos de sorvete. Eu fui lá, tinha 5, eu falei, deve ser meu isso aqui, ué. Eu fui lá e comi. O que é que chegou no dia seguinte, almoçamos, cadê a Valentina? Abriu o freezer, cadê meu sorvete? Por quê? Porque aquilo dá prazer. Então, por exemplo, é interessante que hoje, às vezes eu vou buscar ela na escola, eu volto, as coisas que ela fala para mim. Imagina, ela está voltando para casa para almoçar, ela estuda de manhã. O sorvete está na geladeira? Você comeu meu sorvete, você comeu meu doce? Porque aquilo remete prazer, meus irmãos. E é interessante, porque o que eu faço hoje? Eu vou lá na sorveteria e eu compro.
eu já compro lá, deixo separado. Como a Eloá e a Isabela não ligam para sorvete, só eu e a Valentina. Então eu já compro a caixinha de sorvete lá para mim, eu deixo separado. Do outro lá separado, ela gosta de sorvete de chocolate, eu já separo lá o sorvete de chocolate para ela chupar. E fico lá, o seu é aquele ali, ó, pode pegar, tal, não sei o quê. E é interessante, por que eu estou separando? Porque na verdade aquilo, eu não sei se você já está chegando em casa pensando em comer um chocolate, está pensando em comer aquele bolo que esqueceram, você está pensando em voltar em casa, vou comer aquela pizza que sobrou. Eu não sei se só eu que passo por isso ou se você passa por isso. Mas é interessante, por que eu faço isso? Porque eu não sei se é só o meu caso, mas tem certos tipos de sorvete, quando você chupa, meus irmãos, dá um prazer. E é o que o Senhor está falando aqui, que Ele nos predestinou, de alguma forma, Ele nos separou. Mas por que Ele te separou do uso comum do mundo? Para que você possa dar prazer para Ele. Foi o que Ele falou aqui, ó, Ele nos predestinou para Ele. Ele nos escolheu, meus irmãos, para Ele. Você não foi escolhido para casar, você não foi escolhido para ter um bem material, você não foi escolhido para comprar uma casa, você foi escolhido para Ele. Então deixa eu falar uma coisa, você foi escolhido para Ele, para gerar prazer para Ele. Você percebe que quando você começa a ter compreensão dessas coisas, você percebe como que eu faço para acessar as regiões celestiais. Você percebe que não tem a ver com aquilo que você compra, com aquilo que você faz, não tem a ver com característica física, não tem a ver com habilidade, tem a ver com simplesmente você conquistar o favor do Senhor, tem a ver com você simplesmente ter prazer naquilo que Ele é. Não sei se você reparou no cabelo da minha esposa, ela falou que não é mais loira. E a Isabela falou assim para mim, papai, como que ela falou? Você prefere a mamãe loira ou morena? Poxa vida, eu não sei por que faz essas perguntas. Eu falei assim, eu prefiro a sua mãe feliz. Eu prefiro a sua mãe prazerosa. Saiu para a direita. Olha o gol! É interessante. Não, porque a minha esposa fica perguntando, você prefere loira ou morena? Meus irmãos, eu não tenho opinião. Para mim, para mim, loira é bonito do mesmo jeito. Ela fica fazendo umas perguntas que não tem respostas, meus irmãos. Eu não sei se eu sou assim ou se a sua esposa faz perguntas. Elas querem, e sim, aí você não sabe se é pegadinha, você não sabe se ele quer saber de alguma coisa que não, aí você pede sabedoria para Deus, deixa eu ficar quieto. Mas, por exemplo, eu estava no carro, eu e a Isabela, e eu falei assim para a Isabela, deixa eu te falar, a sua mãe loira ou morena, ou branca, ou morena, sabe, independente, o que eu gosto da sua mãe é feliz. Na verdade, eu quero, quando eu casei com a sua mãe, o que eu falei para ela no altar, é que na verdade eu casei para fazê-la feliz, eu casei para ser, na verdade, de alguma forma, instrumento de prazer na vida dela, é isso que eu faço. Então você percebe, é isso que o Senhor fez. Então você percebe, o prazer está no quê? Está no você em gerar prazer para o Senhor. Eu sei que tem muitas vezes que às vezes pessoas não conseguem vir no culto porque estão cansadas, não conseguem vir no culto porque está desanimado, não conseguem vir no culto porque está frustrado com alguma coisa, não conseguem ir na cela por conta de tantos motivos, mas na verdade, quando você vem para o culto, você vai para a cela, você vai para cultuar o Senhor, você vai para buscar o Senhor, você vai de alguma forma porque você quer tocar nele, você não está vindo aqui por conta de terceiros. Quando você vem para o culto de domingo, você levanta as suas mãos, mesmo estando descansados, motivados, na verdade existe uma pessoa que está muito feliz em ver você fazendo isso, e essa pessoa é o Senhor, e você precisa entender que você foi criado para isso, sabe, você não foi criado para passar por dificuldades, você não foi criado para passar por crise, você não foi criado para passar por frustrações, mas faz parte da vida, mas isso não pode tirar o seu papel de adorar o Senhor e de levar Ele a sentir prazer nas suas escolhas. É isso que Paulo estava falando. Vamos dar continuidade. No verso 7. Então, primeiro o Senhor nos escolheu. Depois o Senhor nos predestinou para trazer prazer para Ele. Ok? Terceiro, verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Olha só, meus irmãos, eu não sei se você tem aquele hábito de ir na feira, no hortifruti, ou naquela feira da rua, e vai lá, come uma uva, depois vai lá na outra barraca, descasca e come a banana, depois você vai lá, come um pedaço do morango, depois você vai lá e fica, não estou mais com fome, eu vou embora. Eu não sei se você tem esse hábito de fazer isso, mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu falar aqui uma coisa com você, mas eu sei que você, principalmente as mulheres, você sabe que nos alimentos tem agrotóxico,
ok? O que acontece quando você come um alimento que tem agrotóxico? Você vai ficar envenenado. Pode vir algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa você pode comer, você pode ficar doente. E muitas vezes você vê ali questão de aparência, mas não é porque a aparência é bonita que você tem que se relacionar e tem que comer aquilo. Porque, na verdade, pode ter agrotóxico. E, na verdade, essas frutas com agrotóxico, ela fala sobre mim e sobre você. Porque antes de você conhecer a Jesus, todo o seu relacionamento era danoso. Todo relacionamento, de alguma forma, gerava prejuízo na vida de alguém. Você gerava prejuízo para a sua própria vida, e você sempre gerou prejuízo na vida de outros, de terceiros, do seu cônjuge. Mas o que a palavra de Deus está falando aqui? Que Ele nos lavou, Ele nos limpou de todo pecado. Mas por que Ele nos lavou? Porque todo homem santo, ele exala uma fragrância de Cristo, assim como o pecado exala uma fragrância do mundo. Ano passado, eu não faço mais, eu fiz durante uns 2, 3 anos, eu fiz crossfit. Seu pastor eu não sei se você já fez crossfit, e como que era o ritual? Era você fazer 1 minuto de atividade, 1 minuto aí você fazia burpee, pulava a corda, polichinelo, e depois era aquela que o coração quase estava saindo para a boca. Depois, 30 segundos que era para diminuir a intensidade. Esses 30 segundos, aí você começava a fazer coisa de peso, você pegava a bola, jogava para a pessoa, você fazia os negócios lá, 30 segundos. Mas nesses 30 segundos, era uma dupla. E é interessante, quando eu fazia, tinha uma moça lá, que, meus irmãos, ela gerava uma fragrância, assim, no meio do salão, que sim, era insuportável. E não era tipo uma vez. Eu não sei se ela era contra usar desodorante, contra usar perfume, mas era nítido, as pessoas começavam a fazer o negócio. Quando a gente sabia que ia dar 1 minuto, todo mundo ia para outro lugar, ia onde ela não estava. Por quê? Porque ninguém queria. Aí de repente você via, e ficava aquela coisa, era 30 segundos que você não conseguia raciocinar, mas era um cheiro tão ruim. E eu ficava assim olhando para o professor, e ela sempre perguntava para o professor, pode tirar aqui uma dúvida? Eu falava assim, mas como que esse cara? Era todos os dias. Meus irmãos, e é interessante, o que o Senhor está falando aqui? Que Ele te lavou. Ele te lavou por quê? Para que você possa expressar e exalar a fragrância dEle. O que fala lá em 2 Coríntios? Abre lá, para mudar rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Eu preguei isso aí, eu acho que 2 semanas atrás, ou 3 semanas. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, e manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, na verdade, essa fragrância, ela é manifesta através da sua vida. Então, quando o Senhor, Ele te escolheu, e Ele também te escolheu, Ele te escolheu e predestinou, antes de você vir a escolher, Ele já definiu o seu destino, Ele já definiu as suas vitórias, Ele já definiu o seu cenário, e nesse cenário você é mais do que vencedor. E é interessante que nisso, o que Ele fez? Ele te lavou, porque essa fragrância, esse cheiro te impedia de você se relacionar com Ele. Eu não estou falando que Deus tem problema com mau hálito, essas coisas, mas aqui é para você ter um exemplo. Mas aqui está falando que a nossa fragrância, ela vai à frente de nós. Quando você chega nos ambientes, a presença de Deus, ela é manifesta. E é nítido quando você chega, um homem santo, um homem que reconhece, que carrega a presença de Deus. Aonde você vai, o ambiente muda. Onde você vai, pisa, fala, independente se você está num contexto onde tem pessoas com maior autoridade do que você, mas a fragrância está naqueles que entendeu. Eu fui lavado por Ele, para expressar a fragrância dEle. Eu não sei se você já entrou num elevador, eu falei, meu Deus do céu, entrou alguém aqui, olha que cheiro, não é cheiro de cigarro não, é cheiro de perfume, que não sei o quê, é o que o Senhor está falando. Olha, você percebe que tudo isso, eu estou falando aqui para você, como que você faz para usufruir da presença, das bênçãos de Deus que já foi liberada sobre a sua vida? Em primeiro lugar, Ele te escolheu, você não é pouca coisa, Ele te escolheu para te representar, e depois que Ele te escolheu, o que Ele fez? Ele te predestinou para você ser mais do que vencedor, e depois das suas escolhas, essas escolhas vão de alguma forma gerar prazer para o próprio Deus, porque o prazer tem a ver com o que você fazer à vontade daquele que te enviou. Como é prazeroso para um pai, para uma mãe, dar conselhos para o filho, fala, filho, vai por esse caminho, filho, segue essa carreira profissional, filho, faz isso, filha, faz aquilo, e o filho simplesmente ouve o pai.
Quem aqui é pai sabe o que é isso. Quando você dá um conselho para o seu filho, e o seu filho vai contra as emoções e segue o conselho do pai, o que o pai tem ali? Prazer no seu filho. É isso que o Senhor está falando. Mas depois o que ele fez? Ele te lavou, ele te purificou, todo aquele mau odor, todo aquele cheiro que te impedia de você entrar na presença e exalar o todo conhecimento de Deus. Ele fez isso por você e por mim. O quarto, vamos lá para o verso 13. Fala o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O que ele está falando agora aqui, meus irmãos? Por que você é mais do que vencedor? Porque existe um selo. O que é selo de garantia? Alguém sabe o que é selo de garantia? Os crossfiteiros aí, ou quem faz atividade física, não é nem quem faz atividade física, depois dos 40 anos, todo mundo fala, tem que tomar whey protein, tem que tomar creatina, mas não pode ser desse aqui. Você tem que tomar desse aqui, porque esse aqui tem um selo de que o negócio é puro, que o negócio é muito bom, que o negócio é perfeito. Não é isso? O que o Senhor está falando aqui? Que nós temos o selo do Espírito Santo. Qual que é a garantia que você vai ser abençoado? É o selo do Espírito Santo, é o selo da promessa. E é interessante que esse selo, não é somente o selo da promessa, não é somente o selo da garantia, mas é o selo do poder de Deus que é liberado na sua vida e na minha vida. Você percebe que em nenhum momento aqui eu estou falando de coisas naturais? Você percebe que em nenhum momento aqui eu estou falando de habilidades? Simplesmente eu estou falando de coisas que já pertencem a você. A vitória está dentro, as nossas conquistas está dentro de nós, ela não está fora. Quando você conquista uma vitória dentro de você, a consciência, eu vou fazer, eu vou avançar, as coisas vão acontecer. Mas Paulo está falando aqui que um dos aspectos da nossa bênção é o selo do Espírito Santo, é o selo da garantia. Você pode muitas vezes não atribuir. Alguém aqui já comeu ou já comprou alguma coisa que não tem selo da garantia? Porque foi uns 3 anos que eu fui no médico e falou assim, a partir de agora, por conta da idade, você vai diminuindo os músculos, que não sei o que, não sei aonde, tem que tomar creatina, tem que tomar whey protein. E ele falou que eu tinha que tomar aquela marca. Eu falei, não, isso aí o cara está falando para me vender, porque a marca do cara era 189, 300 gramas. Eu fui nas marcas lá do Xing Ling, lá, que não tinha o selo da pureza. E não tinha o selo da pureza, era o quê? Era R$49, 1 quilo. Aí você percebe que era leite em pó, não fazia nada Por quê? Porque não tinha o selo, não tinha o poder de Deus. É o que o Senhor está falando aqui, olha, que na verdade, as bênçãos celestiais já foram liberadas, todas na sua vida. Pastor, mas qual que é a evidência? É a evidência que hoje o Espírito Santo, ele habita em você. Por isso que a questão aqui é você permitir ser conduzido pelo Senhor. Quando você é conduzido pelo Senhor, Ele vai te conduzir por todos os caminhos e você vai ser abençoado em todos os seus caminhos. E aí você pode até lá em Romanos 8, capítulo 28, que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Às vezes, aparentemente, eu estou passando por uma dificuldade, aparentemente, eu tive algum prejuízo, aparentemente, ou temporariamente, eu estou passando por uma dificuldade, mas de alguma forma o Senhor vai retribuir isso em favor, em bênção para você. Meus irmãos, quantas vezes eu passando dificuldade, já passei de tribulação, já passei de aparentemente falando alguma crise, ou alguma perda, e eu falo para o Senhor, Senhor, como que o Senhor vai converter isso em bênção para mim? Porque o selo da promessa do Espírito, da verdade, da promessa que Ele fala, que Ele vai converter. Você acha que você cometeu uma injustiça? Você acha que teve algum prejuízo na sua vida? Você pode ter certeza, no final do processo, Ele vai converter isso em bênção na sua vida. É difícil de entender isso? Então nunca mais. Porque, como eu falei para você, tem o selo Xing Ling e tem o selo da garantia do Espírito Santo. O selo da garantia do Espírito Santo é mais caro, porque ele tem muito valor. Então deixa eu te falar, o que habita em você tem muito valor. Não fica agregando valor nas coisas exteriores, porque as coisas exteriores nem se comparam com aquilo que é interior dentro de você. E isso sim você precisa atribuir valor. Vamos dar continuidade. O quinto e último, que eu creio que é o mais importante de tudo. É o verso do verso 8 ao 10.
que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. O que Ele derramou sobre nós? Ele derramou sobre nós toda a sabedoria, volta lá, e toda a sabedoria e prudência. O que é prudência? Que é inteligência. Por que o Senhor derramou toda a sabedoria e prudência sobre você? Para que você pudesse passar na FUVEST? Para que você pudesse passar num concurso público? Para que você pudesse ser promovido? Para que você tivesse um empreendimento mais poderoso? É por isso que Ele te deu sabedoria e prudência? Será que foi por isso? E aí Ele explica no verso 9, vamos lá. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então deixa eu te falar, existia um mistério que até então era oculto, por mais que as pessoas falassem, ninguém tinha certeza, e a palavra de Deus fala que esse mistério, ele foi revelado em Cristo Jesus. Essas bênçãos que eu estou falando para você, ela é liberada em Cristo Jesus. Você foi escolhido em Cristo, você foi predestinado em Cristo, você gera prazer para o Senhor em Cristo, você foi lavado em Cristo, e aqui que ele está falando, que de alguma forma o Senhor colocou sabedoria e prudência sobre a sua vida, para desvendar algo que até então era oculto, era misterioso, ninguém entendia, ninguém poderia compreender. Aí o que ele fala? Segundo o seu prazer beneplácito, que propusera em Cristo, verso 10, para fazer convergir nele. O que é convergir, meus irmãos? Convergir é você centralizar tudo nele, é você colocar toda a autoridade nele, é você entregar todo o controle nele. Então você percebe que tudo que eu estou falando, aqui ele está falando, aquilo que as pessoas não entendiam, aquilo que as pessoas não compreendiam, por mais que elas falassem, sempre tinha alguém com uma opinião, é isso, mas você percebe que em Cristo não tem opinião, em Cristo não tem mais dúvida. O que ele está falando? Tudo que ele fez ali, é para que tudo convergisse em Cristo, que toda autoridade, todo domínio, todo controle da sua vida fosse colocado em Cristo, não no seu cônjuge, não no seu salário, não na sua conta, não nos seus alvos pessoais, mas em Cristo. E ele fala de fazer convergir nele, nas dispensações da plenitude dos tempos, em todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Meus irmãos, isso é mais importante. O que o Senhor está falando aqui? Que a vontade de Deus, que até então era oculto, era misterioso, até para as pessoas que ainda não conheciam a Cristo, para você e para mim não é mais. E ele fala, qual que é a vontade de Deus? Por que ele fez todo esse processo? Ele te escolheu, te lavou, te predestinou, Ele te limpou, para que você compreenda qual é a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus, meus irmãos? A vontade de Deus é que você coloque Ele no centro da sua vida, é que você convergir todas as áreas de Deus em Cristo Jesus. O que vai acontecer com isso? Você vai ter todas as bênçãos de Deus. Então, aí você percebe, ele fala, todas as coisas, tanto no céu como na terra, em Cristo. Aí quando Jesus, lá em Mateus 28, nos últimos versículos, o que Jesus fala? E toda a autoridade foi me dado no céu e na terra. Se Ele tem autoridade para te abençoar, se Ele tem autoridade para calar o inferno que está se levantando contra a sua família, se Ele tem autoridade para abrir portas que você acha que deve abrir para que você possa prosperar, se Ele tem autoridade para fechar portas, que às vezes portas fechadas também são palavras de Deus, se Ele tem autoridade para trazer a cura, se Ele tem autoridade para trazer estabilidade, se Ele tem autoridade para trazer libertação, se Ele tem autoridade para calar a boca do inferno, se Ele tem autoridade, por que nós vamos tirar essa autoridade das nossas vidas? Então o Senhor está falando que a vontade de Deus é convergir, na verdade, todas as áreas das nossas vidas, ser convergida no Senhor. É que infelizmente, nós queremos conduzir as nossas vidas com base em departamento. Tem um departamento financeiro, tem um departamento emocional, tem um departamento conjugal, tem um departamento emocional, tem um departamento ministerial, e aí o que acontece? E tem certos departamentos que você não entrega a sua vida, não permite o Senhor controlar, e é interessante que é essa área, que não convergiu no Senhor ainda, você percebe, é essa área que você tem dificuldade de apanhar, é essa área que você tem dificuldade de crescer, é essa área que você tem dificuldade de avançar, é essa área que você tem dificuldade de prosperar, e é essa área que muitas vezes afeta todas as áreas da sua vida. Quando ele fala de convergir tudo em Cristo, o que ele está falando? É como se fosse todas as áreas da sua vida, apontando para uma coisa só, apontando para quem? Para Cristo, minha vida emocional para Cristo, minha vida financeira para Cristo, a minha vida profissional para Cristo, minha vida emocional para Cristo, o meu ministério para Cristo, e ele está falando, quando você faz isso,
você desfruta de todas as bênçãos espirituais que foram liberadas para a sua vida e pela minha vida em Cristo Jesus. Aí eu pergunto para você, o seu casamento, ele converge em Cristo? O seu cônjuge, ele converge em Cristo ou ele converge? Ou você trabalha para que o seu casamento converge em você? Ou de alguma coisa, você está trabalhando para que o seu casamento, ele traga prazer para você? Teve uns dias que teve uma pessoa que, muitos anos, pastor, eu quero que você ore pelo meu marido. Eu falei, para que você quer que eu ore pelo seu marido? Para que ele mude. E para que você quer que ele mude? Porque é casca grossa ele, pastor. Porque, na verdade, faz isso, faz... Então, você quer que eu ore por ele para que você tenha prazer? É isso mesmo. Então, você percebe? Ela não está pedindo para Deus que o seu marido seja convergido em Cristo. Porque quando o seu marido é convergido em Cristo, meus irmãos, você vai ser a pessoa mais abençoada. Qual que é a certeza que eu vou amar a minha esposa por muitos e muitos anos, até que um dia eu vá? Porque eu tenho o selo da garantia, o selo do Espírito Santo. Porque, na verdade, a minha vida converge em Cristo, a minha vida não converge nela. Ela pegou e falou assim, o que você quer fazer no seu aniversário? Ela falou que no aniversário dela, eu falei assim, isso há 2 meses atrás, meus irmãos. O que você quer fazer no seu aniversário? Ela manifestou o desejo dela. Eu queria muito comemorar com os líderes da igreja, porque essa é a minha vida. Eu gostaria muito de reunir que toda a liderança fosse lá e fôssemos comemorar o meu aniversário. O que é isso, meus irmãos? Isso é uma mulher que converte a sua vida em Cristo. Ela poderia ter falado, eu quero comemorar com você no Outback. Eu e você sozinho. Ela poderia ter falado, você seria mais romântico, não seria? Ela poderia ter falado, vamos no restaurante, eu, você e as meninas. Não, ela falou assim, eu quero ir com a igreja. Eu quero ir com toda a liderança para comemorar o meu aniversário. Então você percebe, aí você começa a entender, por que na verdade, as bênçãos que já foram liberadas sobre a minha vida, eu não consigo desfrutar, porque muitas vezes você não consegue convergir a sua vida em Cristo. Deixa eu te falar, o seu marido não tem que te agradar, ele tem que agradar Cristo. A sua esposa não tem que te agradar, tem que agradar Cristo. Na verdade, o que ela vai fazer, o que eles vão fazer, o que o cônjuge vai fazer com Cristo, a consequência na sua vida. Você vai ter o melhor homem de Deus, você vai ter a melhor mulher de Deus, os seus filhos precisam ser convergidos em Cristo. Meu Deus do céu, esse é o mistério que até então estava oculto, para aqueles que não conheciam a Jesus, mas para aqueles que conhecem a Jesus, agora sabe qual que é a vontade de Deus que em Cristo Jesus, você coloque Ele no centro da sua vida. É muito comum você ver casaizinhos querem entrar no relacionamento, eles entram no relacionamento, e por algum motivo eles tiram Cristo do relacionamento. É muito comum você ver casais que de alguma forma estavam desviados, eles voltam para a igreja, e aí Deus restaura o casamento. Como que Deus restaurou o casamento? Foi quando eles colocaram Cristo no centro. E daí o que as pessoas muitas vezes fazem? Tiram Cristo novamente do casamento. O que acontece com a vida deles? Cai lá para baixo. Aí você vê pessoas começam a empreender, começam a prosperar. Por que começou a prosperar? Porque na verdade eles colocaram Cristo no centro do empreendimento. Aí o que acontece? Vai lá e tira Cristo do empreendimento. O que acontece? O que vai acontecer com você, meus irmãos, se você tirar Cristo da sua vida, se você tirar Cristo da sua família, se você tirar o Cristo do seu empreendimento, o Cristo dos seus alvos profissionais, dos seus alvos pessoais, o que vai acontecer? Não vai ter bênção, não vai ter desfrute, não vai ter deleite, mas a vontade de Deus é que você, na verdade, coloque Ele no centro, no controle da sua vida. Esse é o selo, essa é a garantia que você vai desfrutar de uma vida abençoada. Essa é a forma de você perceber e desfrutar do Senhor todos os dias da sua vida. Será que o pessoal do louvor subisse? Então, convergir significa colocar todas as coisas debaixo da autoridade. Aí no verso 14, para nós encerrarmos, fala o seguinte: o qual é o penhor da nossa herança. O que é penhor, meus irmãos? Penhor é pagamento. É dinheiro da nossa herança. Quem que pagou? Aliás, qual que é a nossa herança? Eu não sei se você sabe, na verdade, Cristo ele pagou pela nossa dívida,
e Ele também a nossa herança. Eu não sei se você tem pai rico, eu espero que você não espere que seu pai morra para você ficar com o dinheiro dele. Mas o que o senhor está falando? Que na verdade o penhor, o pagamento da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Quem que é a propriedade aqui? Quem que é a propriedade aqui? Sou eu, é você, em louvor da sua glória. E aí depois que você lê tudo isso, meus irmãos, aí quando você lê o verso 3, como nós começamos, você vai entender esse versículo de outra forma. Você percebe que aqui eu não falei de conquista, eu não falei de casamento, eu não falei de saúde, eu não falei de nada disso, eu só falei de colocar Cristo no centro da sua vida. E eu só falei do que Cristo fez por você, e porque Cristo morreu por você. Aí você entende, você é mais do que vencedor, você é abençoado. Para de pedir para Deus aquilo que você já tem. Agora tome posse, viva como quem tem, se posiciona, tome uma postura de filho e amado. Todas as bênçãos já foram liberadas sobre as suas vidas. Se você ainda não pôde sacar, é porque provavelmente você não tem a idade, você não tem a maturidade ainda, mas é seu. Simplesmente tome uma postura como um filho. Você pode ser um filho que é menor de idade, mas a herança é sua. E aí depois, se você ler o verso 3, você vai entender: bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem quer desfrutar dessas bênçãos? Quem quer desfrutar disso? Eu gostaria que você ficasse de pé. Meus irmãos, existem bênçãos naturais, existem bênçãos espirituais. O que é uma bênção natural? É muito importante ter uma bênção natural. Ah, pastor, eu ganhei um carro, fui promovido, meu empreendimento explodiu, entrei na faculdade. Isso são bênçãos materiais. Mas quando essas bênçãos materiais, de alguma forma, te impedem de você desfrutar das bênçãos celestiais, então isso não é bênção. O que é a bênção espiritual aqui, meus irmãos? O que é a bênção celestial? A bênção celestial não é coisa, é pessoa, é Cristo. Então quando você ganha alguma coisa, quando você entra no relacionamento, quando você está passando por uma coisa, e isso de alguma forma está tirando você, está te impedindo de você desfrutar da maior bênção, que é Cristo Jesus. Então essa coisa natural não é bênção, mas todas as bênçãos celestiais, todas, a consequência delas são bênçãos naturais: filho, casamento, prosperidade. Mas você vai saber, tudo isso não tem nenhum valor diante da principal bênção, que é Cristo habitando em mim, através da pessoa do Espírito Santo.